Olá, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e de reflexão no texto da Escritura Sagrada. Esse mês nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 5 e hoje nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 17. Então, você que tem uma Bíblia, você que pode acessar o texto das Escrituras Sagradas, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5, verso 17 em diante. Diz assim o texto: Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Essa passagem ela dá continuidade a uma série em Lucas que começou no capítulo 4 e se estende até o capítulo 9, uma sequência de movimentos de Jesus, de ações de Jesus, onde ele está sempre curando pessoas, né? Na maior parte dessa grande passagem, você vai ver Jesus curando pessoas, libertando pessoas, e esse bloco no Evangelho de Lucas tem a finalidade de falar e anunciar que Jesus de fato é o Filho de Deus, de fato é o Messias, e os sinais que ele realiza são a evidência mais clara, mais fiel e assertiva de que Jesus é quem diz ser. E por isso nós temos essa sequência aqui de curas. E o texto começa dizendo que em um determinado dia, diferente de Marcos, que situa que Jesus ele estava em Cafarnaum, que ele havia chegado em Cafarnaum, Lucas ele coloca essa história como se estivesse acontecendo em um determinado momento, já separado da passagem anterior que nós lemos no último encontro. E em Marcos diz que ele estava numa casa ensinando, né? Que ele havia se hospedado numa casa e estava a ensinar, onde muitos acreditam que fosse a casa de Pedro, que Jesus havia ficado hospedado com Pedro em sua casa durante o período em que ele exercia o seu ministério ali na região da Galiléia, em Cafarnaum. Mas Lucas ele começa dizendo, né, coloca num determinado dia, num dia qualquer, em um certo dia, Jesus estava ensinando e aí ele afirma, né, que os fariseus, os mestres de Israel estavam presentes ouvindo Jesus. E com uma nota diferente de Marcos, ele diz no verso 17: E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Mais uma vez, nós vemos essa menção, aqui não é uma menção direta,
mas é uma referência indireta à ação do Espírito Santo, ao poder do Espírito sobre a vida de Jesus. Então ele diz que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Lembrando, né, do que eu já tenho falado, dessa ênfase de Lucas mostrar que o Espírito ele é atuante no ministério de Jesus, que Jesus realiza o seu ministério no poder do Espírito. E com isso, Lucas ele quer dizer que a igreja também ela só vai poder se mover para realizar a missão de Deus no mundo se for mediante o poder do Espírito. Ou seja, que para cumprirmos a nossa missão, para que a igreja cumpra o seu chamado, a sua missão, a sua vocação, é necessário que realize o seu ministério e que se mova como uma comunidade que é guiada por Deus, como uma comunidade que é instruída, que é ensinada, que é conduzida pelo Senhor. E diante desse momento aqui, onde Jesus ele está ali ensinando, e Lucas faz essa menção que a presença de Deus estava sobre Jesus, que o poder de Deus estava sobre Jesus para curar, exatamente nesse momento é trazido um paralítico. E nós lemos aqui esse desdobramento e esse esforço que esses amigos tiveram exatamente para trazer esse homem, para colocá-lo diante de Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. E vale a pena nós pensarmos um pouquinho na atitude desses homens. Não sabemos se eles eram amigos próximos, muito próximos desse homem que eles estavam trazendo, mas ainda que não fossem pessoas com um grau de aproximação tão grande, eles evidenciaram a verdadeira amizade. Eles são um exemplo claro de pessoas que são solidárias. Eu, quando olho para o exemplo desses homens que se moveram para socorrer esse homem, esse texto já nos fala muito sobre parte da nossa missão, que é a missão de nós sentirmos a dor do outro, de nós nos solidarizarmos com o sofrimento alheio, de nós não ficarmos passivos diante das necessidades humanas. Nós estamos vivendo os últimos dias de um final de semana onde teremos a eleição que talvez foi uma das mais acirradas dos últimos tempos. Talvez em 2, 3 décadas, talvez tenha sido a mais acirrada de todas. Eleições essas que dividiram opiniões, e até dividir opiniões não tem problema nenhum. Que dividiram pessoas, até cada um se posicionar politicamente, não há problema nenhum. Mas chegou um momento onde as pessoas elas se tornaram rivais, né? Nesses dias eu pude acompanhar pessoas que compartilhavam uma amizade de longa data romperem a amizade, romperem o relacionamento, a convivência, por questões ideológicas. Então, você pode ver que, quando eu disse que se tornou algo muito acirrado, é exatamente essa questão, que chegamos num momento intenso, um momento onde a construção de uma amizade, a construção de um relacionamento, de uma caminhada juntos, está valendo menos do que o que eu penso acerca de uma determinada coisa, do que eu vejo, do que eu escolho. Então, esses últimos dias, nós temos percebido esses tipos de comportamento. Eu tenho acompanhado e visto isso. E quando a gente olha para um texto como esse, que homens se solidarizaram com outro homem e que a gente nem sabe se o conhecia ou não,
mas por ver a dor dele, por ver o sofrimento dele, foram tomados de empatia, foram tomados de um coração misericordioso, capaz de socorrer aquele que estava sofrendo. E esse texto nos fala exatamente, nesse primeiro momento aqui, sobre essa atitude de nós sentirmos empatia. O que é empatia? Nós olharmos para as outras pessoas e nós nos colocarmos no lugar delas. Empatia é isso. Empatia é quando eu olho para alguém e eu me coloco no lugar dela. E na nossa cultura, na nossa sociedade, nos nossos dias, o que menos temos visto é essa atitude. Nosso tempo é marcado muito por a valorização do meu eu. A sociedade moderna, ela traz muito essa ênfase de ser valorizado o que eu penso, de ser valorizado a minha vida, de ser valorizado os meus ideais, de o crescimento ser para mim, de o lucro ser meu, a realização ser minha, as conquistas serem minhas. Ou seja, a sociedade dos nossos dias nos coloca numa atitude de individualismo muito grande, de individualismo e de culto ao ego, de culto à personalidade. Nós valorizamos por demais a nossa própria vida, o nosso próprio eu. Nós colocamos até mesmo muitas vezes acima dos outros, acima da vida dos outros. Então, nós podemos dizer que a sociedade dos nossos dias é marcada por egoísmo, uma sociedade egoísta, uma sociedade onde as pessoas só pensam em si mesmas. E numa sociedade onde as pessoas só pensam em si mesmas, não sobra muito espaço, ou quase nenhum, para a construção da empatia, para a construção de uma consciência que enxerga a vida do outro, que enxerga a necessidade do outro, que enxerga a dor do outro. E por isso, estamos tão preocupados com nós mesmos que passamos por cima dos outros, que passamos por cima da dor dos outros, que passamos de largo diante do que o outro sente, do que o outro pensa, do que o outro se expressa. Nós, principalmente, e é lamentável dizer isso, mas dentro da nossa cultura cristã, nós nos tornamos muito semelhantes ao sacerdote e ao levita que, ao encontrarem um homem caído na estrada, que ao encontrarem um homem ferido na estrada, passaram de largo. Por quê? Porque eles estavam preocupados com as suas demandas, eles estavam preocupados com as coisas que eles tinham de fazer, e eles tinham na cabeça deles o fato deles terem que ministrar, deles terem que estar no templo para cumprir com os rituais religiosos, o levita cuidando dos artefatos da casa do Senhor, o sacerdote ministrando diante do altar. Todos esses dois, eles estavam tão preocupados com as suas demandas, com o que eles tinham que fazer, e consideravam aquilo que eles tinham de fazer de suma importância, que eles não conseguiram sentir a dor daquele que estava caído, daquele que estava moribundo, daquele que estava prestes à morte. Ou seja, que a atitude deles foi uma atitude onde coisas têm mais valor do que pessoas. E o centro da criação, a criação, ela acontece em Gênesis por causa do homem. O homem é colocado no centro da criação. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai ver que o último dia, o sexto dia de criação, de ação de Deus, é o dia onde ele coloca o homem no planeta Terra, o ser humano no planeta Terra. Então, você pode olhar que Deus constrói um mundo e coloca os seres humanos ali e estabelece governo, autoridade sobre os seres humanos para administrarem o planeta. Com isso, o que está sendo dito? Que o ser humano,
é a obra mais importante da criação. Então Deus se moveu em amor. Deus nos amou a ponto de criar o mundo, criar este planeta e nos colocar nele. E o que se espera? O que se espera de nós é que nós possamos amar os nossos semelhantes, respeitá-los, agir se colocando no lugar do outro da mesma forma que Deus ele agiu em nossas vidas. Deus age na criação assim e Deus age de maneira totalmente empática na cruz. Quando você lê João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você está vendo um ato de não somente de compaixão, de amor de Deus, mas você está vendo um ato de empatia. Deus se colocou no nosso lugar. Deus se colocou literalmente no nosso lugar. Deus se colocou no nosso lugar na encarnação do Filho. Porque o Filho passou e vivenciou toda a experiência humana. A experiência da dor, a experiência do sofrimento, a experiência da alegria, a experiência das lágrimas, a experiência de sentir fome, de sentir privações, a experiência de ser subjugado, a experiência de ser maltratado, a experiência de ser tentado. Todas as experiências humanas, toda a vida, toda a existência humana, tudo aquilo que é a realidade humana, Deus experimentou em Jesus. Então, Deus foi aquele que no universo teve o maior ato de amor e de empatia. Primeiramente na criação, criando um mundo para que nós pudéssemos viver nele, criou um mundo ideal para nós. Então ele realizou a sua obra não pensando nele, mas pensando em nós. E depois nos redimindo, nos resgatando, nos restaurando através do Filho. Para que nós aprendamos a ter esse mesmo sentimento em relação às outras pessoas. De sentirmos a dor do outro. De não deixar que o sofrimento humano passe despercebido diante dos nossos olhos. Porque por mais escassez que você possa ter, por mais escassez que você possa estar vivendo, por mais que você possa achar que em você não existe virtudes suficientes, habilidades ou qualidades suficientes, não existe ser humano, não existe pessoa que não possa exercer um ato de bondade em relação ao outro. A não ser que não queira, a não ser que opte por não fazer, mas a todo ser humano é capaz sim de se solidarizar, é capaz sim de se mover, é capaz de fazer algo para tornar a vida do outro melhor. Sempre existe algo que você possa fazer pelo outro, sempre. Diante dessa realidade, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque há sempre algo que nós podemos fazer. E esses homens, eles têm essa atitude de trazer esse homem numa maca. Ou seja, eles andaram talvez quilômetros, carregando aquele homem, trazendo aquele homem. Ou seja, eles tiveram momentos de cansaço, tiveram momentos de dificuldade, tiveram momentos difíceis. Israel é um lugar quente e a parte norte, a maior parte do ano é quente. Então imagine que eles trouxeram aquele homem debaixo de um sol escaldante, que eles se esforçaram, que eles se doaram, que eles abriram mão do seu tempo, abriram mão de inúmeras coisas para trazer aquele homem à presença de Jesus. Isso nos deve falar muito sobre o nosso comportamento, sobre a nossa atitude, mas também como igreja. O quanto como igreja nós temos nos esforçado para levar os homens, para levar as pessoas à presença de Jesus. O quanto como igreja nós temos lutado, trabalhado e batalhado para aproximar as pessoas de Deus.
Não, aqueles homens não mediram esforços em aproximar aquele seu amigo, porque a uma altura dessas, eles se mostraram os maiores amigos que alguém poderia ter. Eles não mediram esforços para trazer aquele homem à presença de Jesus. E eles, quando chegam no lugar onde Jesus está, quando chegam na casa onde Jesus está, eles encontram ainda um outro obstáculo. A casa estava lotada, estava cheia. E não tinha como eles passarem com aquela maca, não tinha como eles acessarem a Jesus. E ao verso 19, capítulo 5 de Lucas, verso 19, diz assim: não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço, ou seja, subiram até a parte de cima da casa, e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Então eles, além de terem carregado aquele homem, talvez por dias, por quilômetros, debaixo de um sol escaldante, eles tiveram que subir aquele homem ainda até a parte de cima da casa, onde havia uma abertura que eles poderiam descer o homem e colocá-lo na presença de Jesus. Ou seja, eles venceram as suas limitações, eles venceram as situações que pareciam levar a desistirem. Eles venceram as situações de empecilhos. E agora, não só falando sobre missão, não só falando sobre o reino de Deus, mas aqui nos mostra a força, a perseverança, a persistência deles em fazer aquilo que eles tinham que fazer, em cumprir a missão que estava em suas mãos. E perseverança é um fator fundamental na construção de uma vida vitoriosa, na construção de uma vida de sucesso, na construção da nossa relação com Deus, no nosso serviço a Deus. Porque somente a perseverança vai fazer com que você continue trabalhando de forma contínua, de forma consistente, mesmo quando as situações elas forem improváveis, mesmo quando as situações elas se tornarem situações em que você venha se desanimar, situações onde você queira desistir, mesmo que você esteja diante de situações que lhe causem desânimo, mesmo que você esteja diante de situações que você não consiga lidar com elas no primeiro momento, mas se você não desistir, se você não retroceder, se você não voltar atrás, se você continuar dando um passo de cada vez, na medida que você pode, na medida que você consegue, você vai vencer, você vai passar, você vai atravessar aquela situação. Muita gente deixa de viver muita coisa boa em sua vida exatamente porque desiste no meio do caminho. Muita gente deixa de viver o excelente em sua vida porque desiste, porque abre mão, porque retrocede, porque joga a toalha no meio da luta. E na verdade, todas as vezes em que nós assumimos esse caráter de desistência, todas as vezes que nós tomamos essa atitude de retroceder, de desistir, nós somos sempre tomados por um sentimento de fracasso, somos sempre tomados por um sentimento de inutilidade. E eu acho, essa é uma opinião particular minha, que ter que lidar com o fracasso de ter desistido de algo produz dores muito maiores do que continuar caminhando, mesmo debaixo de pancada, mesmo debaixo de pedrada, mesmo debaixo de situações difíceis. Eu acho que a dor da desistência, a dor do fracasso, a dor de abrir mão, ela é uma dor muito maior, ela é uma dor muito mais intensa. Por quê? Porque ela vai nos levar
ao sentimento de culpa. Ela vai nos levar àquele tipo de sentimento onde a gente vai sempre viver frustrado, porque todas as vezes que a gente lembrar que a gente desistiu, nós também vamos lembrar do seguinte: e se eu tivesse continuado? E se eu não tivesse desistido? E se eu não tivesse voltado atrás? Talvez poderia ter dado certo. E aí, já foi tarde, porque aquilo já passou na vida. Então é muito melhor você passar a dor do momento, passar a dor de estar ali, perseverando, passar a dor de estar ali, mesmo que diante de aflições, mesmo que diante de dificuldades, mas você estar ali, continuando. Às vezes não dá pra gente correr muito na vida, às vezes a gente vai ter que dar passos quase que parando, mas se você não desistir, aquele momento vai passar, porque tudo na vida passa. A vida ela é feita de ciclos, a vida ela é feita de estações. Se você não desistir, os dias maus eles vão passar e eles darão lugar a dias bons. Se você não desistir, as provações te darão lugar à aprovação. Tiago diz em sua carta que bem-aventurado, feliz o homem que suporta com paciência, com perseverança as provações da vida, porque depois que ele for aprovado, ele receberá o galardão, a recompensa do Senhor. Por quê? Porque a prova passa, porque os dias maus passam, porque as dificuldades passam, porque os obstáculos, por mais que eles pareçam intransponíveis, se você continuar, você supera eles. Você pode achar que você está diante de um muro muito alto, que você não consegue subir ele. Mas você vai perceber que tentando, que lutando, que aos poucos, tendo paciência, você pode escalar uma montanha. Eu sempre gosto de lembrar um texto que eu li, um texto da literatura chinesa, que diz assim: uma caminhada de 1000 milhas começa com um único passo. Se você der o primeiro passo, daqui a pouco você vai olhar e você vai dar mais um passo. E passo a passo, você pode ir muito longe. Aqueles homens já tinham caminhado muito, e quando eles chegaram até a presença de Jesus para trazer o amigo deles, eles poderiam ter olhado agora aquela casa cheia, aquele obstáculo, ver que não dava para aproximar aquele homem de Jesus, que mal conseguia aproximar aquele homem da casa. Eles poderiam ter sido tomados por uma frustração muito grande, eles poderiam ter sido tomados por um desânimo muito grande, porque eles já estavam batalhando, eles já estavam lutando, eles já estavam cansados. Mas ao olharem para aquilo, eles não deixaram que aquela situação do lado de fora afetasse eles do lado de dentro. E aí o que aconteceu? Eles procuraram e eles encontraram uma outra alternativa. Quando você não desiste, quando você continua perseverando, quando você continua firme no propósito, quando você continua com seu coração em Deus, pode ter certeza, Deus te dará sabedoria. Deus te dará sabedoria para que você encontre o escape. Ele vai abrir os seus olhos, ele vai fazer com que você enxergue o que você ainda não enxergava. E você vai encontrar uma saída. E foi isso que aconteceu. Eles viram uma saída, eles viram lá em cima do telhado da casa uma abertura. Então eles se esforçaram, levantaram o homem até a parte de cima, encontraram uma abertura e o colocaram na presença de Jesus. E quando Jesus olha para ele, Jesus pode curá-lo, pode restaurá-lo. O verso 20 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse para o homem: homem, os seus pecados estão perdoados. Veja só, Jesus, ele agiu para curar aquele homem. Jesus agiu em relação à vida daquele homem, a olhar a fé deles. E aí você vai me perguntar: e como Jesus discerniu a fé daqueles homens? A fé deles estava presente na atitude que eles tiveram,
na atitude de vencer a multidão, na atitude de se esforçarem, na atitude de terem um objetivo e caminharem para realizar aquele objetivo. A fé daqueles homens estava presente na atitude de perseverança que eles tiveram para ajudar o seu amigo. Então, o que Jesus vê e o que é fé nessa passagem? Fé está atrelada a uma atitude de eu acreditar que algo pode acontecer, eu acreditar que algo pode mudar, eu acreditar que a minha vida pode ser diferente, que a minha história pode ser diferente, eu acreditar que Deus tem o poder de construir uma nova história, um novo caminho, uma nova realidade na minha vida, e aí eu caminho nessa certeza, eu continuo acreditando, eu vou vivendo, eu vou caminhando, eu vou me aproximando de Deus, eu vou aprendendo de Deus, eu vou crescendo como pessoa por causa dessa certeza. Então essa certeza é a mola que me empurra, que me impulsiona para que eu possa caminhar e viver a vontade de Deus. Então quando Jesus olha para a fé daqueles homens, ele toma uma atitude de curar o seu amigo. E essa cura que Jesus realiza, ela acontece em duas etapas. Jesus primeiramente olha para ele, deitado na maca, e ele diz o quê? Homem, os seus pecados estão perdoados. E é exatamente essa fala de Jesus que gera uma raiva muito grande nos mestres da lei que estavam ali, porque Jesus dizer para aquele homem que os seus pecados estavam perdoados, ele estava inocentando aquele homem de toda a sua culpa. E só Deus pode declarar um homem limpo, só Deus pode declarar que alguém está perdoado, só Deus pode declarar que não pesa mais nenhuma acusação sobre alguém, porque Deus é o único juiz, Deus é o supremo juiz, Deus é o juiz das almas humanas, é o juiz de todo o universo, é o rei de todas as coisas. Então, quando eles olham para Jesus falando aquilo, eles consideram aquela atitude uma espécie de blasfêmia. E aí Jesus discerne isso. E aí Jesus ele confronta os líderes religiosos para mostrar que ele tinha autoridade como filho de Deus, que ele era o filho de Deus, que ele era o Messias, que ele tinha autoridade não somente para perdoar os pecados daquele homem, como ele tinha autoridade para curar aquele homem. E aí a segunda ordem de Jesus foi para que aquele homem se levantasse da cama, da maca, e ele foi curado fisicamente. Como eu disse, a cura do paralítico se deu em dois momentos. Primeiro, Jesus olha para ele e diz que ele está recebendo perdão. Ele está recebendo perdão. Talvez aquele homem poderia estar naquela situação por causa das escolhas, dos erros que ele cometeu. Não está claro no texto, mas há uma sugestão, uma implicação, porque se antes de Jesus curá-lo fisicamente, Jesus o cura na alma, Jesus o cura espiritualmente, declarando que ele estava perdoado, então pode ser que a doença daquele homem estava atrelado aos erros dele. Pode ser que a doença daquele homem estaria atrelado a alguma atitude que ele teve na vida. Logicamente que não há uma certeza textual aqui, mas pode ser. O que importa aqui não é saber a causa exatamente do porquê aquele homem estava doente, mas entender que Deus quer realizar duas coisas em nossas vidas. Antes de Deus realizar a sua obra para que se torne visível às outras pessoas, antes de Deus realizar a sua obra na nossa vida, para que os outros possam ver, para que se torne um testemunho para as outras pessoas, Deus quer realizar a obra dele dentro de nós, para que nós possamos enxergar ele em nossas vidas. Antes de Deus fazer algo do lado de fora, porque o que ele faz do lado de fora é para ser um testemunho para o mundo. Deus ele trabalha dentro de nós, na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração. Antes de Deus curar aquele homem fisicamente, antes de Jesus o curá-lo fisicamente, Jesus o cura na sua alma. Jesus o cura espiritualmente. Jesus mostra que aquele homem, antes dele
precisar de uma cura no seu corpo. Ele precisava de uma cura na sua alma. Ele precisava se reaproximar de Deus. Ele precisava estar mais perto do Senhor. Ele precisava reatar com o Pai. E muitas vezes nós estamos sofrendo muitas situações, até mesmo ruins e bem dolorosas em nossas vidas, porque o nosso coração está distante do Pai, porque quebramos a nossa aliança com o Pai. E, em consequência disso, fazemos muitas vezes o caminho do filho pródigo, nos distanciamos e passamos a viver uma vida marcada por dores. Deus, Ele quer curar a nossa vida. Deus, Ele quer trazer uma restauração completa para a nossa vida, para a nossa história. A começar dentro de nós, trabalhando em nosso coração, trabalhando em nossa mente, nos levando a nos aproximar dEle, a entender o quanto nós somos amados por Ele, o quanto o amor dEle é poderoso para nos resgatar todos os dias. E a partir daí, nós nos aproximarmos dEle, nos rendermos a Ele, e aí Ele pode fazer todas as outras coisas que nós necessitamos do lado de fora, aquelas coisas que vão se tornar um testemunho vivo em nossa vida, para que outras pessoas possam reconhecer a Jesus como Senhor. Quando Jesus cura aquele homem fisicamente, quando aquele homem se levanta, o verso 25 diz assim: imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Aquilo não produziu só um bem na vida daquele homem que foi curado da sua enfermidade, mas aquilo foi um testemunho vivo para as outras pessoas. O verso 26 diz assim: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Permita que o Senhor possa curar a sua vida, seu coração. Permita que Deus trabalhe em nós, a partir de quem nós somos, a partir do momento que nós estamos vivendo. Deixe que Ele trabalhe dentro de nós, para que a sua obra possa se manifestar através de nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Nós te bendizemos por esse tempo, por esta palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos guie e conduza, Senhor. E que possamos, ó Pai, sermos pessoas perseverantes, pessoas que não desistem, pessoas que não retrocedem, mas que confiam em Ti, que dependem de Ti e que caminham de acordo com a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a abrirmos espaço em nossa vida, para que o Senhor possa tratar o nosso interior, o nosso coração, possa trabalhar do lado de dentro, possa trabalhar dentro de nós, para fazer florescer a vida e tudo aquilo que o Senhor quer produzir em nossa história. Nós oramos a Ti e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em Cristo. Todos os dias eu venho com essas lives, né? Nos reunimos aqui para essas lives. Estamos lendo o Evangelho de Lucas, né? Hoje chegamos no capítulo 5, nós lemos do verso 17 até o verso 26. Então, no próximo encontro, estaremos dando continuidade a essa leitura. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até mais.